Fala, gurizada! Estamos aqui em mais um podcast do Grego Teologia. Esse é o episódio de número 64 e nós vamos falar sobre sola escritura. Meu nome é Jean Lobato e somente o que está no papel está certo. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Diogo Freitas. Mais uma vez estou aqui ao convite do Grego. Não creio em tudo que leio, mas creio naquilo que é inspirado por Deus. Olha, meu nome é Guilherme Oliveira, e assim como água e óleo não se misturam, você não mistura a Sagrada Escritura com nenhuma outra inspiração. Ó, que é filosófico, hein, cara? Então, pessoal, vamos agora para os nossos recadinhos, para vocês sempre memorizarem aí onde vocês podem encontrar o do Grego e quais são as atrações do Grego. Então, pessoal, mais uma vez nós estamos trazendo aqui um podcast para a graça de Deus e vocês podem nos escutar em qualquer plataforma de streaming das principais, Deezer, Amazon, Spotify. Você é livre para escolher onde nos escutar, pela graça de Deus. Nós também temos nosso canal no YouTube, onde nós lançamos, além dos podcasts, lançamos vídeos respondendo perguntas que vocês fazem, analisando letras de músicas, analisando livros teológicos, fazendo análises da cultura, tanto no DG Pop quanto no DG Pan. Você pode estar nos acompanhando ali, se inscreva no canal e também, caso você deseja comprar alguma coisa através da Amazon, você pode estar contribuindo com o do Grego utilizando o link que se encontra no nosso site, dogrego.com. Você vê ali um banner indicando que você pode clicar nele para ir para o site da Amazon. E usando esse link, você pode estar fazendo uma compra e que a Amazon vai nos dar uma comissão. Dessa forma, você não vai estar acrescentando nenhum valor, não vai estar pagando nada a mais na sua compra, mas a Amazon vai estar nos dando uma comissão por ter utilizado o nosso link. Através disso, nós vamos assim angariar recursos para estar melhorando aqui as produções do canal do Grego Teologia. Tá certo? É isso aí, perfeito, Gui. Então vamos lá para mais um episódio aqui do Grego. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sola escritura, somente a escritura, né? Faz parte dos 5 solas da Reforma Protestante, né? Que é o sola gratia, sola fide, sola Christo, sola escritura, que nós vamos falar hoje, e o sola deo gloria. Para quem não sabe, sola significa somente, né? E no decorrer desses meses, vocês vão a cada mês aprender um pouquinho mais sobre os 5 solas. Mês passado, o Rafael e Claudione falaram sobre o sola fide. Hoje nós vamos falar aqui sobre os core escrituras. Então fica ligado aí nos próximos 3 meses seguintes, que nós vamos acabar falando por completo sobre os 5 solas e aprender um pouquinho mais sobre isso. Uma das grandes princípios da Reforma Protestante é o sola escritura, né? Somente a escritura. É a ideia que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática como cristão. Ele surgiu na contraposição da doutrina católica romana, segundo a qual a nossa fé é depositada tanto na escritura quanto no magistério da igreja e suas interpretações oficiais sobre a palavra de Deus. Para os reformadores, segundo Alistair McGrath, Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana, e essa é uma afirmação fundamental para o cristianismo. Podemos afirmar que na revelação de Deus adaptada a si mesmos às capacidades da mente e do coração humana, ou de outras palavras, Deus transpôs o profundo abismo que há entre ele, como Criador, e a humanidade, como a sua criação, para alcançar o nível de nossas capacidades. Portanto, a Escritura Sagrada é o único e verdadeiro fundamento da fé cristã. A Igreja é
convalidada pela Escritura e não a Escritura pela Igreja. A Escritura deve ser interpretada pela Escritura e não pela tradição ou pelo ensinamento dos pais da Igreja, os pastores, né, ou os padres, pois eles mesmos nos apontam a Escritura como fonte primária. Assim, a Igreja é fundada na palavra de Deus que vem a nós, e por essa razão é o primeiro tema a que nós vamos desenvolver aqui agora. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa pauta. Depois de uma pequena introdução aí, cabe nós perguntar o que a Bíblia diz sobre isso, o testemunho da Escritura. O que nós podemos falar, né, sobre o que a Bíblia diz sobre dela mesmo ser a nossa única regra de fé e prática? O que nós podemos falar sobre isso, pessoal? Eu estava lendo um livro de Bruce Shelley, não sei se eu pronunciei certo, e no capítulo que ele fala lá sobre o protestantismo, né, que ele fala, na verdade, ele até chama o capítulo de Javali Selvagem na Vinha, né, que é quando Lutero se rebela lá e coloca as 95 teses na porta da igreja, e ele coloca como 4 perguntas que moveram o protestantismo. Eu vou ler as 4 perguntas. Ele fala assim, como a pessoa é salva, né? Foram 4 perguntas que moveram o protestantismo. Onde reside a autoridade religiosa? O que é a igreja? Qual a essência da vida cristã? Pensando nessas 4 perguntas, eu vejo que 2 delas, né, a pergunta 2, onde reside a autoridade religiosa, e qual a essência da vida cristã, elas fundamentam bastante a gente a voltar, né, para a Bíblia, para entender o que a Bíblia nos diz sobre isso, né? Porque quando Lutero estava falando sobre as 95 teses, ele estava falando da justificação pela fé. Foi o que ele leu lá em Romanos, né? Que ele estava tentando entender a justificação pela fé. Eu estava tentando explicar melhor a justificação pela fé e não pelas obras, como a gente tinha na época da Igreja Católica Romana. E só que quando ele fala da justificação pela fé, ele se baseia na Bíblia, né? Na Dieta de Worms, quando ele foi instado, ele foi perguntado, né, se ele ia se retratar sobre o ataque que ele estava fazendo aos papas. E ele fala que ele, tentando justificar a justificação pela fé, ele fala assim, estou constrangido pelas escrituras que já citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então eu acredito que nessa parte aqui, por mais que ele estava tentando justificar, né, a justificação pela fé e não pelas obras, ele se apoia na palavra de Deus. Ele fala que ao ler a palavra de Deus, ele ficava constrangido com a situação que ele passava naquele momento. Então a palavra de Deus estava constrangendo ele, porque ele acreditava que aquilo que a Igreja Católica Romana estava impondo ia contra o que a palavra de Deus estava nos ensinando, estava nos revelando, né? Então eu acho que, por mais que a ideia central inicial não fosse realmente dar todo esse crédito para a palavra de Deus, ele se fundamentou. Acho que a palavra de Deus foi a base, o alicerce para ele conseguir justificar as suas teses e não se retratar na Dieta de Worms. Uma observação que eu fiz também, que assim, a Bíblia, ela nunca vai conceder autoridade de norma a alguma coisa que não seja ela mesma. Por exemplo, quando Jesus vai citar, ele sempre fala que ele cumpriu a lei e os profetas, que ele veio para cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas. Ele nunca fala que veio para cumprir alguma outra coisa que não fosse a vontade de Deus revelada, né? Como ele diz em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque a lei e os profetas era a palavra de Deus. Quando Deus concedeu a lei a Moisés, ele sempre dizia, eu sou o Senhor. Então, tudo aquilo que Moisés estava dizendo e escrevendo tinha a autoridade que tinha, porque era Deus falando através dele, né? Deus estava dando a inspiração para que Moisés dissesse e escrevesse aquilo. Então, por exemplo, em Levítico 22, versículo 31 diz, por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E quando algum profeta vinha trazer a palavra de Deus, sempre dizia, assim diz o Senhor, né? Então, a autoridade que nós vemos da Bíblia sempre é por causa que ela é palavra de Deus. E nenhuma outra coisa foi concedida a tal autoridade que nós devemos nos sujeitar, né? Como o próprio
apóstolo diz quando eles estavam sendo coagidos a deixar de pregar, né, eles disseram que era melhor sujeitar a Deus do que aos homens, porque só a Bíblia mesmo foi considerada a palavra de Deus para a gente seguir. Como você falou, né, da questão dos 10 mandamentos, eu lembro aqui que nós podemos pensar que toda aliança, ela cobra um contrato escrito, né? Tudo que nós vamos fazer existe um contrato. E a Bíblia é um contrato, né? Sabemos que no Antigo Testamento Deus fazia alianças com seu povo, e as alianças, ela é uma das grandes estruturas da história bíblica em si. Temos a antiga aliança do pacto de Deus com Moisés, a nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Os judeus sabiam que toda aliança que era feita reivindicava um texto escrito, e os termos dos pactos eram redefinidos também de forma escrita. Pense no decálogo, como você falou, né, os 10 mandamentos. Por exemplo, os 10 mandamentos, ou até todo o livro do Deuteronômio, são um texto da aliança. O Antigo Testamento representa o registro da aliança de Deus com o homem, explicando a forma como Deus está se relacionando com seus filhos. E há uma nova aliança, né? Um novo pacto. Isso significa que haverá uma nova escritura, uma adição de conteúdo a esses textos escritos do que é o Antigo Testamento, né? Então nós já podemos aqui falar um pouco o que os apóstolos pensavam, né, em relação quando ele estava escrevendo a sua carta. Vocês acham que ele já sabia, tinha em mente que ele estava escrevendo uma nova escritura, um novo pacto para contar uma nova história da aliança agora que é com Cristo? O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que sim, Jean. Nós vemos no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, na NA está escrito assim: ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Aqui ele está falando de Paulo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Logo, os escritos de Paulo são igualados às escrituras do Antigo Testamento quando ele usa demais escrituras, né? Então, foi colocado ali em paralelo o que Paulo estava escrevendo e orientando eles, que era um desenvolvimento do que Cristo tinha feito e da obra de Cristo e tudo mais, e em paralelo com as escrituras que anunciavam Cristo. Paulo fala, né, em 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então, isso mostra para a gente a clareza que os apóstolos tinham, que a escritura ela é inspirada, né? Tem um livro do Sproul, que é Somos Todos Teólogos. É um livro eu estava vendo aqui nesse livro, e ele fala a questão que a gente fala que a palavra de Deus é inspirada, e tem uma parte aqui que eu achei interessante, que ele faz uma correlação com o nosso processo de inspiração e expiração, porque ele fala que quando a gente fala que a palavra é inspirada, é que quando Deus coloca para fora, né, a revelação dele. Ele está falando que Deus coloca para fora. Então ele até faz uma brincadeira aqui, que ele fala que ao invés de a palavra ser inspirada, a gente deveria pronunciar que a palavra é expirada, porque ele sopra, né, aos nossos ouvidos. Ele fala que a escritura lá é o Theopneustos, que é soprada por Deus aos profetas, né? E aí também aos apóstolos, né? Então a gente, uma brincadeira que ele faz, mas ele apoia aí a inspiração da palavra mesmo. Mas ele considera como expirada por conta dessa palavra grega, né? Theopneustos, que fala não sei se eu pronunciei correto, mas ele é soprada por Deus. Nós aqui é do grego, mas também nós não entende muito de grego não, mas é assim que funciona. Isso daí, Diogo, é meio legal, porque também me lembrei aqui de uma explicação que João Calvino dava para explicar como a Bíblia ela foi escrita, né? Vamos pensar
vitrais nas igrejas antigas, né? Onde os vitrais eram tudo coloridos, né? Tinha formatos de desenhos, né? Principalmente igrejas católicas antigas tem esse tipo de janelas, né? E são muito bonitas. Infelizmente, as igrejas novas que cada dia estão construindo estão menos parecendo com igrejas e mais com barracões, né? Infelizmente, é assim que tá acontecendo com as igrejas. E João Calvino dava esse entendimento para explicar como a Bíblia chegou para nós. Ele fala que o sol fosse Deus falando, o vidro seria o escritor, né? Então o sol passa através do vidro e a luz do sol, né? Que nós sabemos que a luz do sol ela não tem cor, né? Por isso até a claridade. E quando essa luz passa pelo vidro, ela toma uma cor. Então por isso que a escritura ela é inspirada por Deus, né? É falada por Deus, mas ao mesmo tempo ela também é escrita por um ser humano. Então por isso que nós podemos ver que são vários exemplos bíblicos, como o Gui falou aqui de 2 Pedro lá, onde o apóstolo Pedro fala que o que Paulo escreve é difícil de entender. Por quê? Paulo era um cara mais letrado, era um cara mais estudado, então ele era uma pessoa que tinha um linguajar melhor para poder escrever. Então cada livro da Bíblia que é escrita por um autor, ela tem a sua personalidade do autor, e mesmo assim ela continua sendo inspiração de Deus, palavra de Deus e a vontade do que Deus passou para esses autores para eles poderem escrever para nós, né? Então, pessoal, vamos ler lá então 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. O que vai fazer essa leitura para nós? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Então, pessoal, nós podemos ver aqui que Paulo está argumentando sobre o salário pastoral, né? A dupla honra que os ministros deveriam receber, né? Como o Gui falou. Mas é legal que, da onde será que Paulo tirou isso, né? Então vamos ver aqui como nós podemos ter onde Paulo pesquisava e sabia também que existia outras escrituras, e ele está utilizando da mesma ideia para poder falar isso. O que eu quero dizer, esse texto ele não está realmente falando só da sola escritura, mas nós podemos mostrar aqui como os autores do Novo Testamento tinham em mente o que os outros autores também estavam falando, né? Como nós acabamos de falar de Pedro, tinha a ideia de que Paulo que era de mais escrituras, e vamos ver da onde Paulo tirou essa ideia. Primeiro, vamos abrir lá em Deuteronômio 25:4. O Gui vai ler aí para nós, por favor. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Isso aí, faz parte lá do que Paulo está falando para Timóteo. E agora o nosso colega Diogo, ele vai ler para nós lá Lucas 10:7, por favor. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Olha que legal, né? Tipo, Paulo, quando ele tá falando aqui para Timóteo, né? Falando que não amarres a boca do boi quando ele estiver dembrulhando, o trabalhador é digno do seu salário. Ao mesmo tempo que ele tá escrevendo um versículo novo, vamos colocar assim, ele tá citando Deuteronômio 25:4 e também Lucas 10:7. Olha como que é interessante para ver como os autores do Novo Testamento, eles tinham essa ideia de que outras pessoas também estavam escrevendo, e realmente aquilo era escritura sagrada de Deus, né? É legal também, né, Jean, que Jeremias, né, quando ele, no Antigo Testamento, ele está lá falando contra, né, os profetas mentirosos, Jeremias 23, no capítulo 13 ele fala assim, ó: entre os profetas de Samaria vi algo repugnante, eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. Aí no 14 ele complementa: e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível, eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Então ele está aqui criticando os falsos profetas, e aí no 18 ele fala assim, ó:
Jeremias 23, versículo 18. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? E ele está falando aqui, né? Quem conheceu a palavra, quem estava no conselho do Senhor e obedeceu a sua palavra. Quando a gente vai nos comentários, a gente vê que esse conselho do Senhor aqui, a palavra que eles utilizam ali em hebraico é a mesma palavra que está em Amós 3,7. Só que lá em Amós 3,7, ele coloca essa palavra que foi traduzida aqui como conselho do Senhor, ele coloca como plano, propósito de Deus. Então, como que é? Quem são esses falsos profetas que estão falando se não estavam no conselho, não estão no plano, estão no propósito de Deus, não está de acordo com a minha palavra, ele pergunta. Então, reforçando aí a importância, né, dessa inspiração divina na Escritura que a gente encontra, né? O próprio Jesus, ele havia já conferido aos apóstolos, agora falando do Novo Testamento, a autoridade de falar e ensinar em seu nome, né? Ao ler lá João 14,16, que fala que o Pai enviará outro Consolador para nós, aprendemos que os apóstolos seriam incumbidos do poder de falar pelo Espírito Santo, coisa além daquilo que Jesus falava. E está lá em João 14,26, fala assim, ó, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, eles vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ainda mais, ainda tenho muito que vocês dizer, mas não podemos suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, a vós anunciar as coisas que há de vir. Está lá em João 16, de 12 a 13. Ainda pensando no Novo Testamento, né? Se nós vermos em Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Né? Então ele está se referindo a tudo que foi escrito no passado, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Né? E esse Antigo Testamento ele foi escrito, então, a fim do ensino, né? Para que nós estejamos paciência e consolação, né? Reforçando aí o elo da divindade da palavra de Deus, desde o Antigo como no Novo Testamento. E também é interessante pontuar, mas os apóstolos não diziam assim diz o Senhor, né, como os profetas de antigamente. Isso é por causa da diferença da forma com que o Espírito Santo atua agora na nova aliança em comparação com a antiga aliança, né? Antigamente o Espírito de Deus vinha e soprava ao profeta aquilo que ele devia falar, mas no presente ele habitava nos apóstolos, né? O Espírito Santo habitava nos apóstolos e eles escreviam aquilo que o Espírito Santo ministrava no coração deles. Então, aquilo que o Espírito Santo ensinava a respeito de como eles diziam já era a palavra do Senhor, como quando aconteceu aquele caso de Ananias e Safira. Eles tentaram enganar a Deus, né? Falando que tinham entregado toda a soma relativa ao pagamento do terreno, mas eles reteram parte. Daí, o Espírito Santo já sabia que isso não era verdade, e Pedro falou que, olha, porque vocês fizeram isso, vocês vão morrer, e eles caíram um depois do outro, né? O livro que eu li aqui, do Spruce, ele fala que a revelação, existe uma revelação que a gente conhece como, que ele entende como natural, e uma revelação que ele entende como especial. E aí ele fala que a revelação natural é aquela revelação que todas as pessoas no mundo, né, até os confins da Terra, têm acesso. É aquelas pessoas que vê a criação divina na natureza, né? Então essa é a revelação natural, que as pessoas têm que entender a divindade de Deus através de tudo que ele vê na natureza. E aí ele fala que a revelação especial, ela está associada às pessoas que têm acesso à Bíblia, né? Então as pessoas que têm acesso à Bíblia, ele tem a revelação especial de Deus, né? Que aí ele fala que essa revelação especial, ela já é diferente. Então
a pessoa que tem o contato com a Bíblia, ela tem um contato com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gostaria de ter revelado para a gente. Então, a pessoa que lê a Bíblia, ela que tem o acesso à Bíblia, ela vai ter o contato com os desejos que Deus tinha em relação à nossa vida, né? E aí eu achei interessante isso, porque mesmo que a pessoa não tenha contato com as Escrituras, ela tem a revelação de Deus através da natureza. Mas aquele que tem o contato com a revelação especial, e essa revelação especial são as Sagradas Escrituras, esse tem o contato da revelação dos conhecimentos e dos ensinamentos de Deus para o homem, né? Então achei bastante interessante, não sei se tem muita relação com o que o Gui comentou. Isso é bem interessante, Diogo, que você falou, né? Na teologia nós chamamos do livro da natureza e livro das escrituras, né? A revelação especial. É por causa do pecado, né? O ser humano ele não tem mais essa capacidade de olhar para a natureza e poder enxergar Deus na natureza, né? Nós olhamos para a natureza e nós vimos que ela existe e que há um Deus, né? É por isso que muitas culturas, a partir dos séculos passados, né, encaravam a natureza como um próprio Deus, né? Encaravam a natureza tipo o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Água, e porque eles enxergavam que aquilo fazia parte de algo divino. E o livro das Escrituras, que é a nossa revelação especial, ela vai mostrar para nós que Deus, ele é o criador de tudo que a natureza existe e que nós somos pecadores e precisamos de redenção perante ele, que aí nós vamos, no decorrer da Bíblia inteira, vai falar do Messias prometidos, né? E que nós precisamos desse Messias para que nós podemos voltar a ter essa comunhão com Deus e realmente enxergar a sua criação como algo divino, né? Por isso que é importante nós cristãos muitas vezes entender que a natureza ela faz parte da criação de Deus e nós devemos respeitar ela, né? Faz todo sentido sim que você falou, Diogo. Eu até estava procurando aqui, pessoal, para falar para vocês uma curiosidade. Lá em 2 Timóteo 3,16, em que Paulo declara que toda escritura definitivamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a palavra grega que foi traduzida para nós como divinamente inspirada, que é a palavra grega iopeneustoph, teopeneustos, que tem um sentido de inspirada por Deus. Essa palavra grega, ela não é usada em nenhuma outra parte da Bíblia e nunca foi achada em nenhuma literatura grega escrita antes desse texto. É possível que essa palavra tenha sido criada pelo Espírito Santo para descrever a incomparável inspiração divina das Escrituras. Literalmente significa dada pelo Espírito de Deus, o que enfatiza que o produto final é Deus falando diretamente à humanidade, né? Isso entra muito no que eu acabei de falar lá em João 14:26, né? Que o novo Consolador ele vinha para ensinar novas coisas, aquilo que os apóstolos aprenderam, coisas novas. Então o Espírito Santo ele capacita os apóstolos, os profetas, né, no decorrer de toda a história, para eles poderem escrever a palavra de Deus que nós temos hoje em mão, né? Inclusive eu ia trazer um pouco mais do versículo de 2 Timóteo, que é o 3,16, e colocando o 17 também, né? Porque no 16 ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no 17 a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, se a escritura é útil para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não há necessidade de inspiração ou raciocínio de outra fonte. Não precisa de alguma outra coisa além da escritura para estar complementando algum ponto assim, né? Pode ter alguns raciocínios que sejam derivados da Bíblia, né? Utilizando a Bíblia como única fonte, mas não precisa de alguma outra coisa, né? Não precisa colocar óleo na água para beber. Em relação a isso, Gui, eu estava lendo um documento que eu recebi do Instituto Reformado que eu estou fazendo lá, que foi escrito pelo Reverendo Augustus. E aí ele coloca, né, ele dando as justificativas dele sobre
né, a divindade das escrituras, que é sola scripta, né? Ele estava comentando sobre isso, mas ele fala o seguinte, ó. Ele mostra que não é porque nós consideramos a Bíblia a palavra de Deus que ele é contra alguns aspectos. A gente não pode achar só porque tem a palavra de Deus que nós temos que ser contra alguns aspectos, né? Por exemplo, ele fala que ele não é contra pastores que tentam interpretar, ele não é contra as pessoas que estudam determinados livros e fazem comentários sobre esses livros, desde que as pessoas que estudam esses livros, os pastores, eles não acrescentem nada na Bíblia, porque aí vai ser contraditório, né? Porque assim, ele fala que a Bíblia não é fácil de ser entendida, e realmente ela não é fácil de ser entendida, mas que quando tem alguém que estuda e compreende e facilita a compreensão da Bíblia para a gente, né, das Sagradas Escrituras, é muito proveitoso, desde que não se tenha acréscimo ou retirada de nada que é importante do conteúdo bíblico, né? Então, não sei, é mais ou menos na linha do que você estava comentando. Isso, exatamente, foi isso que eu quis dizer. A pessoa, quando ela está fazendo esse esforço, ela está buscando a verdade do que está escrito, né? Às vezes, por causa da distância cultural, temporal, o significado do que foi escrito pode ser de difícil acesso, mas não deixe de ser aquilo que está escrito que a pessoa está buscando, não aquilo que ela quer que o texto diga, que ela está querendo mudar, entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, tipo, por exemplo, vamos imaginar aqui que uma pessoa funda uma seita, daí ela encontra um texto que vai em oposição àquilo que ela está defendendo na seita dela, daí ela vai querer torcer o texto de alguma forma, ou até mesmo tirar, para evitar aquela contradição que ela entrou. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de sola escritura e nuda escritura, né? Que nós temos um pouquinho dentro do sola escritura, nós vamos ver que nós também utilizamos a tradição para nós interpretar a Bíblia, né? Como muitas coisas que nós estamos falando aqui são coisas que pessoas escreveram, são coisas que pessoas escreveram no decorrer da história, e nós utilizamos aquilo como embasamento para nós interpretar a Bíblia hoje de uma forma mais simples. Mas nós temos que entender, né, que a Bíblia é o suficiente para si mesmo. Nós não podemos colocar nada de comparação com a Bíblia. Ela não tem o peso dela é único, não tem nada que se equivale a Bíblia em peso, como a Igreja Católica acredita que o magistério, a Igreja, a tradição, ela tem o mesmo peso do que a própria Bíblia. Isso é errado, né? Porque a Bíblia ela já é o suficiente para tudo, como você acabou de ler lá em 2 Timóteo. Só complementando aqui, ó, o que o reverendo Augustus ele fala, né? Primeiro ele fala aqui, ó, sola scripturas, né? Eles estão dizendo fundamentalmente que a palavra de Deus falou através dos séculos, através de pessoas que ele escolheu e inspirou, na qual ele se revelou e revelou sua vontade para o seu povo, se encontra agora somente nas Escrituras e em nenhum outro lugar. Aí depois ele fala, em outras palavras, os pronunciamentos dos concílios e líderes religiosos e opiniões de teólogos, elas podem ser úteis na compreensão das Escrituras e das origens do cristianismo, bem como nas aplicações de seus princípios às questões de nossos dias, quando não contradizem, aqui é importante, quando não contradizem as Escrituras. Contudo, nenhum deles é a base e o fundamento para a minha fé e as minhas práticas, né? Então ele fala, né, que a Escritura ela foi inspirada por Deus, mas que ele não é contra os estudiosos, né, nem os concílios e nem os líderes religiosos. E aí ele cita Jeremias aqui de novo, falando, né, de 23, 9 a 40, ele resume falando que assim, os profetas da época, né, que tivessem, ele coloca assim, ó, meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus. Então ele fala que os falsos profetas da época que não eram inspirados por Deus, eles falam que as pessoas que tinham isso, tivessem esses falsos profetas, eram meros sonhos e ilusões e não tem o Espírito de Deus. Só para complementar, e não sei se ficou muito redundante, mas eu achei interessante essa parte.
pessoal, nós falamos muito sobre o Sola Escritura, né? Falamos como os apóstolos tinham esse pensamento, que eles estavam escrevendo escrituras. Falamos que a própria Bíblia fala sobre os outros textos, confirmando a autoridade apostólica através do Espírito Santo nessas pessoas que estavam escrevendo a escritura, né? Mas existiu um grupo que acabou fazendo uma separação de sola escritura e nuda escrituras, e eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre isso. A ala radical da reforma, os anabatistas holandeses e os alemães do século XVI e alguns puritanos congregacionistas de origem americana do século XVII, especialmente os evangélicos fundamentalistas também americanos do começo do século XX, ressignificaram o princípio de sola escritura, reinterpretando eles como nuda escritura, significa escritura desacompanhada, em posição que se tornou muito comum entre os evangélicos da América Latina. Difundiu a ideia de que a escritura é total e completamente suficiente como única fonte de doutrina e prática cristã, e assim descartou o ensino da tradição cristã, rejeitando os credos, as confissões e mesmo as contribuições presentes de outras áreas do saber. Para eles, não há nenhuma autoridade exceto a Bíblia. Assim, cada pessoa ou comunidade passa a ser livre para interpretar a Bíblia sem referência ao passado cristão. Essa posição, entretanto, deve ser rejeitada, pois abre as portas para o individualismo e o subjetivismo e os caos teológico. Com esse sistema fechado, o princípio de nuda escritura nega a interdisciplinaridade e traz da teologia um rigor, uma impossibilidade. Para a corrente principal da reforma, o sola escritura é o princípio na qual a Bíblia tem primazia, mas não ao custo total abandono da tradição cristã e mesmo de contribuições de outras áreas do saber. Toda a obra teológica dos reformadores pressupõe a autoridade da escritura e da genuína tradição da igreja derivada da escritura. O que a noção de sola escritura afirma que quando houver desarmonia entre a Bíblia e a tradição, a Bíblia tem prioridade. A prioridade da Escritura sobre a tradição fundamentada nas próprias palavras de Jesus Cristo, lá em Marcos, no capítulo 7, de 1 a 9. Quando o nosso Senhor ele estabelece uma diferença entre a palavra de Deus e a tradição, afirmando o princípio de sola Escritura. Jesus replicou aos líderes religiosos, citando o profeta Isaías 29:13, deixando claro que a tradição dos homens tem origem humana e nunca pode revestir-se da mesma autoridade que a palavra de Deus, pois o mandamento veio do Santo Deus e é, portanto, infalível, mas a tradição da interpretação originou-se de homens pecadores, sendo, portanto, falível. Ou seja, a tradição tem o papel de confirmação, iluminação e apoio, mas não podemos aceitar inovações doutrinárias quando essas não podem ser encontradas na palavra de Deus ou contradizem o que é revelado na Escritura. A Escritura é a nossa única regra infalível de fé e prática e a única fonte e norma de autoridade e autoridade final para julgar as doutrinas e as práticas cristãs, mas não é um único recurso do nosso cristão. Isso é bem interessante, pessoal, para nós entender bem. A diferença é essa. Quando nós utilizamos o nuda escritura falando que a Bíblia ela não pode ter nenhum apoio complementar para interpretar, é aquilo que o Diogo falou, né, que o Augusto Nicodemos não acha errado que nós temos comentários bíblicos, pessoas falando sobre a Bíblia, né? Por quê? Se nós arrancar todo o nosso material teológico que for escrito no decorrer desses 20 séculos, né, de existência da igreja, desde os apóstolos escrever as escrituras até chegar hoje no ano de 2022, né, teve vários credos, várias confissões, e tudo isso nos ajuda a nós entender a Bíblia melhor. E o errado do pessoal que tem essa interpretação do nuda escritura, porque você está livre para interpretar a Bíblia como você quiser. Então nós podemos cair nos mesmos erros teológicos que a igreja já resolveu através das confissões, né? Que dá um exemplo, que Jesus ele é tanto homem e Deus ao mesmo tempo, sobre a Trindade,
sobre que Deus, Espírito Santo e Jesus é Deus ao mesmo tempo. Então, se nós abandonar a tradição, tudo aquilo que já foi desenvolvido pela igreja, nós podemos cair nos mesmos erros teológicos do que as pessoas caíram lá nos primeiros séculos, né? Interessante, né? Na tentativa de enxergar somente a palavra, a pessoa pode enxergar incorretamente a palavra. Então, é curioso esse certo paradoxo aí na relação com a palavra de Deus. E claro que Sim. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática, né? Mas assim, a interpretação da palavra, ela precisa ser tomada bastante cuidado, né? E analisando como que as outras pessoas, ao longo de toda a história de 2000 anos de cristianismo, entenderam o que estava escrito, é muito importante. Isso que estimulou Lutero e os outros reformadores, né, a traduzir, principalmente Lutero, a traduzir para o alemão a Bíblia, para que as pessoas tivessem acesso, né, ao conhecimento do que a Bíblia traz. Porque a tradição, por muitos anos, né, a tradição da Igreja Católica Romana, ela tomou conta de muitos aspectos religiosos, né? Até porque as pessoas até de dentro da igreja não tinham acesso a essa Bíblia. Muitos bispos não tinham acesso a essa Bíblia. A Bíblia não era acessível a todos, né? E eu tenho um livro aqui do Robert Godfrey, né? Que é da Sola Escritura e Sola Deo Glória, que ele traz aqui algumas tradições da Igreja Católica Romana que contradiz a própria Bíblia. Ele coloca aqui, ó: a Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. Mas aí a tradição fala, mas a tradição afirma que Maria, mãe de Jesus, era sem pecado. Aí ele coloca aqui, ó, ele coloca vários, eu não vou ler vários porque senão ele coloca, deixa eu só ver aqui, ó. Aí ele coloca aqui, ó: a Bíblia ensina que não devemos nos inclinar diante de imagem ou estátuas, mas a tradição defende a ideia de que devemos nos curvar diante delas. Então, assim, aqui, na verdade, ele traz pelo menos 8 ou 9 contradições que a própria tradição religiosa, né, da Igreja Católica Romana era contra a Bíblia, né? Ela era contrária ao que a Bíblia ensinava. Isso foi o que motivou Lutero e posteriormente outros estudiosos a traduzir as Bíblias para as línguas, para tornar acessível esse conhecimento. É isso mesmo, Diogo, porque a Igreja Católica na época da Reforma, né, elas acreditavam em certas coisas e colocavam como autoridade dentro da Bíblia, falando que aquilo fazia parte e não tinha nenhum respaldo bíblico e nunca foi falada por Deus, né? E a Igreja Católica, ela tem um entendimento de que o Papa fala é uma autoridade. Então, se um Papa inventar algo novo e falar é isso que tem que acontecer, eles vão acreditar, porque eles falam que a igreja, o magistrado, ele tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Então, tipo assim, isso é errado. A Bíblia, ela é a única que tem autoridade. As coisas têm que partir da Bíblia, os ensinamentos têm que partir da Bíblia. E nós não temos outro peso de medida para nós falar o que é certo ou errado, ou inventar algo, né? Como você que falou do exemplo que Maria nunca pecou, nós pode falar sobre as indulgências, sobre o purgatório. São coisas que foram criadas diante da tradição e não tem respaldo bíblico nenhum para isso, né? Então, pessoal, como nós aqui do grego sabemos que a Bíblia tem uma interpretação difícil de fazer, nós acreditamos também nas confissões, onde pessoas já quebraram a cabeça para falar sobre alguns assuntos sistemáticos sobre a Bíblia. Então nós conseguimos ler isso e ter uma reinterpretação melhor da Bíblia do que por conta própria, e com isso nós pode até criar heresias, como nós já falamos, né? O Gui vai ler para nós uma confissão falando sobre o Sola Escritura. Vou ler aqui o artigo 7 da Confissão Belga. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e, suficientemente, ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu, por extenso, toda a maneira de servi-lo.
Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, Gálatas 1:8, ensinar outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim, se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e, em todos os sentidos, completa. Não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar à verdade de Deus costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos, e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Por isso que é importante quando vocês, pessoal, for estudar algum livro, uma teologia sistemática, uma teologia bíblica, e o autor só cita o versículo, procura na Bíblia para ver se aquele versículo faz sentido do que ele está falando, ver se realmente a interpretação que ele está fazendo do versículo ela é verdadeira, porque a única regra de fé e prática é a Bíblia, né? Então nós temos que sempre estar pesquisando na Bíblia aquilo que os autores, as pessoas que são pecadores, estão escrevendo sobre a Bíblia, né? Quem aqui, pelo menos eu já várias vezes assim, montando aula, estudando coisas da faculdade, e cita um versículo, aí eu vou ler o versículo, não faz muito sentido o que eles estão querendo tentar explicar, né? Então por isso que é importante sempre estudar a palavra de Deus e sempre pesquisar nela aquilo que as pessoas estão falando sobre a palavra de Deus. E eu acho que isso é interessante, Jean, porque não que Jesus precisasse, né? Mas Jesus, quando foi levado para o deserto, né, e ele foi tentado pelo diabo, o diabo perguntou para ele: se és filho de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão. Mas ele falou assim: não, porque as escrituras dizem. Ele sendo Deus, ele fala que as escrituras dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então é interessante que a gente, por mais que a gente tenha outros conhecimentos, outras informações, a gente tem que conferir se ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque tem muita gente que tem uma boa escrita que pode acabar conduzindo o nosso pensamento para aquilo que não é correto. E a gente às vezes acabar sendo convencido da heresia, né? Então a importância aí de a gente sempre estar conferindo as nossas leituras com a palavra, né? Compartilhe esse episódio com seus amigos, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, siga nós no Instagram. Então ajude a divulgar o do grego para que nós possamos a cada vez mais levar a palavra de Deus para as pessoas, para elas entender melhor um pouco mais de teologia e ver que teologia não é algo complexo. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Jean Lobato, só a Escritura Sagrada é nossa regra de fé e prática. Meu nome é Guilherme Oliveira e a Escritura é o único solo onde a graça salvadora brota em nossos corações. O meu nome é Diogo Freitas, eu sou grato a Deus pelo convívio com o pessoal do Grego e pela confiança aí por mais um convite, né? E que nós possamos cada dia mais nos focar na palavra de Deus, porque ela é a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. Deus abençoe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.